Qual é seu nome? Neymar. Ele não era apenas um jogador, era o símbolo de uma geração. O menino da vila que encantou o mundo, virou rei em Barcelona e quebrou recordes no PSG. Mas, entre lesões, polêmicas e decisões polêmicas, seu império começou a ruir. Essa é a história do auge e da queda de Neymar. E talvez você descubra que ela começou muito antes do que imagina. Você sabia que antes mesmo de vestir a camisa do Santos, Neymar já era tratado como uma joia rara? Aos 13 anos, ele recusou uma proposta do Real Madrid, que poderia ter mudado toda a sua trajetória. Na época, o clube espanhol queria levá-lo para a base, mas a família decidiu que ele ficaria no Brasil para se desenvolver. Essa decisão não apenas moldou o jogador que o mundo conheceria, como também criou um enredo de expectativa e pressão desde cedo. O menino magrinho de Mogi das Cruzes já carregava um peso que poucos suportariam. No Santos, o impacto foi imediato. Ainda adolescente, Neymar estreou como profissional e rapidamente virou protagonista, combinando dribles ousados com gols improváveis. Ele não era só bom, ele era diferente, imprevisível, capaz de mudar o jogo em um lance. A cada partida, as comparações com Pelé e outros ídolos do clube cresciam, junto com o assédio da imprensa e de gigantes europeus. O Brasil inteiro parava para assistir às suas jogadas, e ele parecia estar pronto para qualquer desafio. Mas o que muitos não imaginavam é que essa ascensão meteórica tinha um preço alto. A pressão, as expectativas e as decisões fora de campo começariam a se tornar parte da narrativa. O jovem prodígio estava prestes a trocar o conforto da Vila Belmiro pelos holofotes do mundo, e a próxima fase da sua carreira não apenas ampliaria sua fama, mas também colocaria à prova seu talento e maturidade. É aqui que a história dá sua primeira grande virada. O mundo parou para ver a chegada do brasileiro ao Barcelona. Era a transferência mais comentada do futebol, cercada de mistérios sobre valores e expectativas. O menino da vila agora tinha a missão de conquistar a Europa. Dentro de campo, Neymar mostrou rapidamente que não estava ali para ser coadjuvante. Dribles desconcertantes, gols decisivos e uma química surpreendente com Messi e Suárez deram vida ao trio MSN. Juntos, eles destruíram defesas e levaram o Barcelona a títulos históricos, incluindo a Champions League de 2015. O brasileiro não apenas se adaptou ao futebol europeu, ele brilhou como poucos. Cada toque na bola parecia confirmar que ele era digno do palco mais alto do futebol. Mas a história não ficaria apenas na glória. Nos bastidores, intrigas, disputas de protagonismo e questões contratuais começavam a ferver. E enquanto Neymar levantava troféus, também surgiam dúvidas sobre seu futuro no clube. O que parecia ser uma parceria perfeita estava prestes a sofrer uma ruptura chocante. E essa decisão mudaria o rumo da sua carreira. Você sabia que a saída de Neymar do Barcelona foi a transferência mais cara da história do futebol? Foram impressionantes 222 milhões de euros pagos pelo PSG, um valor que chocou até os mais ricos clubes europeus. O mundo do esporte parou para discutir. Era o início de um novo reinado ou um passo arriscado demais? Naquele momento, Neymar deixava de ser parte de um trio lendário para carregar sozinho o peso de um projeto bilionário. E a pressão sobre seus ombros nunca foi tão grande. Em Paris, o brasileiro foi recebido como um messias do futebol. A promessa era clara: levar o PSG à glória máxima, a Champions League. Neymar respondeu rápido, encantando a torcida com dribles e gols espetaculares. Mas, junto com o brilho, vieram lesões em momentos decisivos e polêmicas dentro e fora de campo. O sonho de se tornar o maior do mundo parecia, pouco a pouco, escapar de suas mãos. Enquanto os títulos nacionais se acumulavam, a frustração na Europa crescia. A cada temporada, quedas traumáticas na Champions deixavam cicatrizes mais profundas. E a relação com a torcida e até com companheiros de time começava a se desgastar. O que era para ser um conto de fadas se transformava em uma narrativa de dúvidas e cobranças. E o próximo capítulo revelaria o momento em que as críticas começaram a falar mais alto que os aplausos. Você sabia que, mesmo sendo o jogador mais caro do mundo, Neymar passou mais de 500 dias afastado por lesões desde que chegou ao PSG?
E o mais assustador, muitas dessas ausências aconteceram justamente nas fases decisivas da Champions League. Fraturas no pé, torções e problemas musculares se tornaram quase uma sina. O craque que encantava multidões agora parecia travar uma batalha silenciosa contra o próprio corpo. E isso começou a mudar a forma como o mundo o via. Essas lesões não eram apenas físicas, tinham um peso psicológico enorme. Enquanto recuperava-se longe dos gramados, críticas e dúvidas cresciam como nunca. A imprensa francesa questionava sua dedicação, enquanto rumores sobre festas e viagens polêmicas ganhavam força. O que antes era tolerado pela genialidade dentro de campo começou a virar combustível para ataques. A paciência da torcida diminuía e a pressão aumentava a cada volta mal sucedida. O brilho das jogadas mágicas já não apagava as manchetes negativas. E à medida que o tempo passava, Neymar parecia cada vez mais distante do sonho de ser o melhor do mundo. Seu nome ainda atraía a atenção global, mas agora misturado a dúvidas e frustrações. Era o início de um declínio que poucos imaginavam que viria tão cedo. E o próximo momento marcaria uma virada na narrativa, mas não necessariamente para melhor. A Copa do Mundo de 2018 poderia ter sido o momento de consagração de Neymar, mas acabou virando um dos períodos mais polêmicos da sua carreira. Em vez de levantar a taça, ele saiu do torneio como alvo de memes e críticas, principalmente pelas quedas exageradas em campo. A expectativa de vê-lo liderar o Brasil até o hexacampeonato foi substituída por uma enxurrada de piadas, e para muitos, essa foi a primeira grande mancha em sua imagem global. O craque deixou a Rússia sob um peso que iria carregar por anos. Apesar do fiasco coletivo, Neymar ainda mostrou lampejos do seu talento, marcando gols importantes, mas esses momentos ficaram ofuscados pela percepção de que ele dramatizava demais as faltas. Era como se a sua habilidade fosse esquecida, enquanto o personagem polêmico ganhava força. E, no futebol, a linha entre ser amado e criticado é muito mais fina do que parece. Essa Copa não foi apenas uma derrota esportiva, foi um divisor de águas na forma como o mundo enxergava Neymar. O garoto prodígio, antes visto como símbolo de alegria, passou a carregar uma aura de controvérsia. Ainda assim, Neymar insistia em desafiar as narrativas negativas, mostrando momentos de genialidade que lembravam seu passado glorioso. Mas, ao mesmo tempo, a sensação era de que o tempo começava a correr contra ele. Seus fãs ainda acreditavam em um retorno triunfal, mas sabiam que a janela para isso estava se fechando rapidamente. E, no horizonte, uma nova decisão controversa se aproximava, capaz de mudar radicalmente os rumos de sua carreira. Uma decisão que deixaria o mundo do futebol dividido e que mostraria, mais uma vez, que Neymar nunca faz movimentos discretos. Em 2023, o craque surpreendeu o mundo ao assinar com o Al Hilal, da Arábia Saudita. A transferência não foi apenas uma mudança de clube, mas um marco que dividiu opiniões. Para alguns, era o início de uma nova fase milionária. Para outros, um sinal claro de que o sonho da Champions havia ficado para trás. E, de repente, Neymar passou de protagonista nas maiores ligas para estrela em um cenário emergente. No Oriente Médio, a recepção foi digna de um rei. Contrato milionário, marketing pesado e status de principal atração do campeonato local. Mas, logo nos primeiros jogos, a velha sombra das lesões voltou a aparecer. A expectativa de uma temporada cheia de magia e dribles se transformou em preocupação com seu físico. E a pergunta que pairava no ar era: estaria Neymar trocando competitividade por conforto? Mesmo longe da Europa, seu nome continuava a gerar manchetes e discussões acaloradas. Se por um lado, ele abria novos mercados e reforçava sua marca global, por outro, parecia cada vez mais distante das grandes conquistas esportivas. E, com uma Copa do Mundo no horizonte, essa escolha levantava dúvidas sobre sua preparação. O craque que já encantou o planeta, agora precisava provar que ainda podia decidir nos maiores palcos. Neymar estava de volta ao Santos, o clube que o revelou. Mas diferente de 2009, agora ele chegava como um ídolo mundial, porém cercado de dúvidas físicas e técnicas. Seria um retorno para resgatar a magia
ou apenas uma despedida melancólica? As arquibancadas da Vila Belmiro se encheram de esperança e nostalgia, mas também havia quem criticasse a decisão, chamando-a de arriscada. Dentro de campo, a expectativa era ver o mesmo menino travesso que encantou o mundo. Só que o corpo, marcado por lesões, já não respondia com a mesma explosão de antes. Ainda assim, cada toque na bola lembrava a todos do talento inquestionável. E para o Santos, a presença de Neymar significava muito mais do que gols. Era marketing, visibilidade e emoção. Mesmo assim, a pressão para entregar resultados era imensa. O retorno ao peixe poderia representar um recomeço histórico ou um epílogo precoce. E como sempre, na carreira do craque, as opiniões se dividiam. Para uns, ele estava finalmente voltando às raízes para resgatar a paixão. Para outros, era o sinal de que o auge havia ficado no passado. De qualquer forma, todos sabiam. Quando Neymar entra em campo, algo memorável pode acontecer. E seja no Santos, na Europa ou até nos gramados do outro lado do mundo, Neymar nunca deixou de ser notícia. E goste ou não dele, é impossível ignorar o impacto que deixou no futebol. O que vem pela frente? Só o tempo e a bola vão responder. Se você curtiu relembrar essa jornada cheia de altos e baixos, não esqueça de deixar o seu like para apoiar nosso trabalho. Aproveita e se inscreve aqui no canal para acompanhar outras histórias marcantes do esporte. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo e compartilhe com aquele amigo que sempre defende ou critica o Neymar. Até o próximo vídeo!